Hello there, and welcome back to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. E nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês. E para a nossa aula de hoje, nós temos a seguinte frase. A caterpillar doesn't need a miracle to turn itself into a butterfly. In its time, love the process. Basicamente, nós temos duas frases, né? Afinal de contas, são 2 pontos. Mas elas estão anexadas uma à outra. E o que essa frase quer dizer, Marcelo? Quer dizer que uma lagarta, se você não sabe o que é uma caterpillar, agora, a partir de hoje, você já vai saber, uma lagarta não precisa de mais de um milagre para se tornar uma butterfly, ou seja, uma borboleta. O que ela precisa é de tempo, por isso é importante amar o processo. E nós sabemos que a transformação, a mudança de uma caterpillar em uma borboleta, por si só, já é um milagre criado por Deus, né? Nós já entendemos isso, mas o que a frase quer dizer, o que está por trás dessa frase, o conhecimento que eu quero trazer para você, é que, na verdade, muitas vezes as pessoas estão esperando milagres acontecerem em suas vidas quando as oportunidades nos são apresentadas por Deus diariamente, e nós não estamos aproveitando aquilo que Deus nos deu de melhor, que é o tempo, para investir o nosso tempo da maneira certa, para realizarmos de fato na vida. E fazendo isso, amando o processo, e não pelo resultado. Mas a gente vai falar mais sobre isso até o final da aula de hoje. Eu espero que através dessas duas frases você consiga aprender muito conteúdo bacana, muita coisa de qualidade para você falar inglês de verdade, tá bom? E já começamos aqui com um vocabulário, né? Caterpillar. Se você não sabia como falar lagarta em inglês, agora você já sabe. It's a caterpillar. E eu já vou falar com você agora, já vou chamar você para uma ação. Nesse momento, I'm going to make a call to action. Se você está assistindo a nossa aula pela primeira vez, eu digo para você, lembre-se, nós estamos dentro de uma série, essa aqui é a nossa 10ª aula, então existem aulas anteriores dentro dessa série de Dissecando Frases em Inglês, assista-as, porque eu tenho certeza absoluta que todo o conhecimento que já foi passado anteriormente vai te ajudar igualmente. Se você já está aqui comigo, acompanhando a nossa série, meus parabéns para você. Peço que já deixe aqui o seu joinha e lembre-se de deixar um comentário para eu saber se estou lhe ajudando nesse processo, tá bom? Vamos dar sequência à nossa frase de hoje. E nós temos aqui a negativa do verbo need, doesn't need, né? A frase nos diz que a caterpillar doesn't need. Então, quando nós usamos essa negativa do verbo need, e a gente pode se remeter aí, por exemplo, à aula passada, onde eu falei um pouquinho mais sobre o presente, conjugando o verbo no presente, mas na afirmativa agora nós temos a mesma coisa acontecendo, só que na negativa, doesn't need. E quando eu faço isso em inglês, é muito interessante porque eu estou fazendo a negativa do verbo, então eu vou utilizar o não, e eu vou utilizar uma outra palavrinha, que é a palavrinha do ou does. Só que eu posso unificar as duas coisas. E é o que a gente tem aqui, né? Uma contração disso. Então, quando eu digo I don't need, o que eu tenho, na verdade, é a palavrinha do com o not junto. E aí eu faço uma contração e eu digo I don't need. Ok? You don't need. We don't need. You don't need. They don't need. Todos os que estão em branco aqui são iguais, percebe? Mas quando eu trago o he, o she e o it, ou seja, quando eu falo dele, dela, ou de qualquer coisa que não seja gente, isso muda um pouquinho. Ao invés de don't, vira agora doesn't, tá? Como nós temos na nossa frase aqui hoje, doesn't need, tá? Então, se você já assistiu a aula anterior, você vai lembrar disso. Quando nós estamos conjugando o verbo na afirmativa, a gente usa aquele Szinho no final do verbo, né? Então, eu falo I work, you work, mas quando eu falo he, she, it, eu preciso colocar aquele S e dizer he, she, it works, não é assim? Ok, ótimo. Quando eu faço isso agora na negativa, ao invés de colocar esse S, repare que nenhum dos verbos possui esse S, eu preciso de colocar o does. Então, eu uso does com o not, juntando as duas coisas vira doesn't. Então, como na afirmativa somente
he, she and it possui aquela variação, agora no negativo vai ser a mesma coisa, somente o he, o she e o it possuirão essa variação de doesn't mais need, beleza? Então que fique bem entendido aqui para você. Dando sequência, nós temos a palavra miracle, e aqui eu quero chamar a sua atenção para pronúncia, aliás, para um language pattern, que é um padrão linguístico. O que é padrão linguístico, Marcelo? Olha, em português nós temos isso igualmente. Talvez você não tenha se atentado para isso, mas que temos. Eu me lembro bem da minha filha, ainda criança, mas quando mais jovem, aprendendo português, e eu me lembro que ela, certa vez, estava falando comigo e ela disse assim, não, papai, eu sabo. E aí eu disse para ela, não, filha, eu sei, o certo é eu sei. Por que ela disse eu sabo? Porque ela estava seguindo o padrão linguístico. Se você observar crianças, eles possivelmente vão fazer a mesma coisa que minha filha fez. Por quê? Porque eles aprendem, essas crianças aprendem o padrão linguístico de brinco, canto, danço, não é? E aí sabo, brinco, canto, danço, sabo. Mas o verbo no português, quando nós estamos conjugando o verbo saber, ele é diferente. Ele não segue todo esse padrão linguístico dos demais verbos em português, não é assim? Isso quer dizer que, se você utilizar o padrão linguístico, as chances aumentam e aumentam em muito de você estar certo, de você estar certa, de você falar corretamente. Ao passo que existem igualmente exceções. Então, assim como no português, também existem exceções no inglês. Mas se você tentar, se você experimentar utilizar o padrão linguístico, as chances de você conquistar, de você pronunciar a palavra corretamente, vão aumentar absurdamente, tá? Então, experimente isso, coloque isso dentro do seu dia a dia. E por padrão linguístico, eu trouxe aqui a pronúncia das letras LE no final de palavras. Geralmente, na vasta, grande maioria das vezes, você escutará o LE com o som de OU. E é por isso que a gente fala miracle, miracle. E a mesma coisa acontece com table. Lembra? The book is on the table. Então, table, LE no final, pronuncia-se OU. Incredible, disciple, todos eles possuem esse LE no final, e aí a pronúncia vai seguir esse mesmo padrão linguístico de OU, tá? Se você não sabe, table é igual a mesa, tá? Incredible, incrível. E sim, você é incrível. You are incredible. E por último, disciple é discípulo. São meio parecidas com o português, exceto o table, mas the book is on the table. Quem é que nunca ouviu essa frase? Todos nós conhecemos, né? Assim? Então, lembre-se do language pattern, tá? Do padrão linguístico que nós temos aqui, LE. Viu esse LE? E olha, nós temos muitas palavras em inglês que com essa terminação de LE. Viu essa palavra com essa terminação? Experimenta falar com som de OU, que as chances serão que você estará certo, tá bom? Dando sequência, nós temos to turn itself into, que é a mesma coisa que to transform, que é o mesmo que transformar. Eu até trouxe aqui para você fazer a devida associação, a carinha aqui de um transformer, né? Se você conhece os Transformers, você sabe muito bem que eles possuem essa habilidade de se transformarem em qualquer veículo, certo? Eles passam perto de um veículo, então eles conseguem se transformar. Em inglês, nós podemos utilizar o to transform, até por isso nós temos a palavra transformers, né? Mas nós podemos utilizar também to turn itself into. E quando nós estamos falando dos transformers, nós vamos usar exatamente assim, to turn itself. A transformer can turn itself into anything, any vehicle. Quando eu uso esse itself, é porque eu estou me referindo a qualquer coisa que não é gente. E um transformer não é gente, ok? Eu posso usar isso para animais igualmente, tá? Tudo aquilo que não for gente. Não necessariamente uma coisa, né? Mas aquilo que não for gente é itself. E quando eu uso para você especificamente, eu mudo esse itself para yourself. Eu trouxe um exemplo aqui, olha. Would you like to turn yourself into an English-speaking person? E aí, nesse caso, a pergunta é se você gostaria de se transformar num falante da língua inglesa. Se você gostaria de ser uma pessoa que fala inglês fluente. Se a resposta for sim,
permaneça comigo, fique aí, que eu tenho muito conteúdo para entregar para você falar inglês de verdade, tá? Falando nisso, se você ainda não está participando da nossa imersão Inglês Fluent Wave, que acontece no WhatsApp, acesse waveidiomas.com, ó, tá aparecendo aqui na tela. waveidiomas.com, você vai lá, preenche o seu cadastro, muito simples, muito rápido, e você receberá uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal, tá? Lembre-se de colocar o DDD certinho, caso contrário, não tem como entrar em contato com você, tá? Ou você pode entrar em contato diretamente comigo, meu WhatsApp também está na tela, e sim, é o meu WhatsApp pessoal, você vai falar diretamente comigo, Marcelo Dutra, tá ok? Se você quiser, me manda uma mensagem, eu te ajudo, te coloco dentro da imersão, é gratuito e você vai receber muito conteúdo de qualidade para falar inglês de verdade, tá? Então, dando sequência, nós temos a butterfly. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais para uma questão de pronúncia. Se nós estamos falando de um inglês mais americano, as chances são que você escutará butterfly. Se você estiver falando de um inglês britânico, as chances são que você escutará butterfly, ok? São pronúncias diferentes, são sotaques diferentes, é claro, né? É o mesmo que acontece com o português de Portugal e o português brasileiro. É português, mas por serem países distintos, possuem formas diferentes de falar. E isso acontece, inclusive, dentro do nosso próprio Brasil. Quem mora no norte do país fala diferente de quem mora no sul, inclusive com palavras diferentes. E aí a responsabilidade, eu digo para você, a responsabilidade é do professor em passar esse conhecimento para o aluno. Porque se você deseja falar inglês fluente, é importante que você esteja preparado para o mundo, e não somente para ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, ou para a Austrália, ok? Ou para o Canadá, enfim, para qualquer um desses países nos quais possuem o inglês como língua-mãe. Se você quer se tornar um cidadão ou uma cidadã do mundo, ou seja, adquirir a liberdade que o inglês entrega, você precisa estar pronta para isso. E como eu disse anteriormente, a responsabilidade é do professor em passar esse conhecimento para você, para que você possa, não somente a nível de pronúncia, mas também a nível de vocabulário, estar preparada para ir para qualquer lugar do mundo ou para encontrar qualquer pessoa do mundo, porque, afinal de contas, a língua inglesa é a língua universal, tá? Dando sequência, nós temos, então, in its time. Finalzinho das nossas duas frases. Primeiro, in its time, e aí eu vou recordar contigo, novamente, olha, nós temos o it, nós temos o verbo need, nós temos uma afirmação, então eu coloco o S, por isso que está em destaque aqui na tela para você. In its time. Repito, não assistiu a aula anterior, não assistiu às aulas anteriores, volte e assista, você vai gostar bastante e vai aprender tudo isso lá em detalhes. Quando eu digo isso, eu estou me referindo ao caterpillar, é claro, por isso o nome é it. Lembra que caterpillar? Caterpillar, a lagarta? Ok. Então, quando você fala de algo que não é gente, o pronome utilizado é o it. Então, nós estamos falando it needs time. E o he, e o she e o it, os três possuem esse Szinho no final, na hora de conjugarmos o verbo, e essa é a única variação que nós temos no verbo need, ok? I need, you need, he, she, it needs. We, you and they need. É tudo igual, exceto o he, she, it, que possui esse Szinho mais nada. Eu sei. Eu sei que em português existem variações absurdas, né? Eu preciso, ela precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Olha, quantas variações para se conjugar um único verbo. Mas em inglês é muito simples. Muito, muito simples. Então, você só precisa lembrar que o he, que o she e o it vão utilizar esse S. Então, se eu estiver falando dele, eu digo he needs. Se eu estiver falando dela, eu digo she needs. Se eu estiver falando de alguma coisa que não... de qualquer coisa que não for gente, eu digo it needs. Pode ser o seu cachorro ou o seu gato. E se eu quiser trocar o he, o she, o it pelo nome, eu posso. Eu posso falar Carlos needs, Maria needs. Entende? Funciona do mesmo jeito, tá? E para fecharmos, nós temos love the process. Love the process é uma frase que já inicia-se com o verbo, né? Love, que é o verbo amar. E você precisa amar o processo. Quando nós falamos isso, love the process, eu estou, na verdade, fazendo uma afirmação e utilizando o que nós chamamos de imperative in English. Essas nomenclaturas não são importantes para você, mas eu trago porque, afinal de contas, eu sou professor.
Você só precisa se atentar a como utilizar tudo isso, tá bom? E aí quando você desejar fazer um imperativo ou dar um comando para alguém, começando a frase com o verbo, você vai fazer dessa forma. Por exemplo, fecha a porta, fecha a janela, tá vendo? São comandos, você está falando para a pessoa fazer alguma coisa, né? Então eu digo close the door, close the window. Se eu quiser fazer esse comando ser um pouquinho mais light, digamos assim, né? Um pouquinho mais leve, para a pessoa não se assustar tanto, eu digo como? Close the door, please. Eu simplesmente uso um por favor, né? Close the window, please. Eu quero que a pessoa pegue alguma coisa para mim. Eu falo, get me I don't know, get me the cell phone, please. Pega o celular para mim, ok? Eu posso fazer isso tudo com comandos, e aí eu preciso começar a frase diretamente com o verbo, tá? No nosso caso aqui, nós temos love the process. Então, é como se eu estivesse dizendo para você, ame o processo, ame o processo. E aí eu trouxe uma pergunta aqui, que eu quero fazê-la para você agora. A pergunta é, why do you think I do what I do? Why do you think I do what I do? Por que você acha que eu faço o que eu faço? Por que você acha que eu estou aqui agora, gravando essa aula de inglês gratuita para você? Responde aí. Será que você acha que eu estou fazendo isso daqui para talvez ganhar dinheiro? Será que você acha que eu estou fazendo isso daqui para talvez ganhar notoriedade, para ficar famoso? Por que você acha que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Why do you think that I do what I do? É importante essa pergunta. E eu vou respondê-la para você aqui agora. Eu faço o que eu faço porque eu amo o processo. Eu não estou preocupado com o resultado. Mas olha, vamos deixar uma coisa clara aqui. As expectativas precisam estar em alta, tá? Quando eu falo em expectativa, eu preciso elevar a expectativa ao máximo. E aí você pode dizer assim, ah, não, Marcelo, mas se eu elevo a expectativa, eu tenho maior probabilidade de sofrer, né? As pessoas dizem assim, não é assim que o senso comum fala? A maioria das pessoas diz isso. Não, não eleve a sua expectativa para não se frustrar, porque assim você sofre menos, não é? Só que existem vertentes dentro da psicologia que vai dizer para você exatamente o oposto. Eleve a sua expectativa e eleve-a muito, absurdamente. Sabe por quê? Porque quando você tem uma expectativa muito alta, o seu pensamento vai condizer de acordo com o grau da expectativa que você tem. A sua emoção vai condizer com o grau de pensamento que você tem. Por consequência, a sua ação vai condizer de acordo com a sua emoção. E o seu resultado vai ser advindo de tudo isso que se passou. Quer dizer que, se você tem uma expectativa muito baixa, olha só, os processos, você vai chegar numa ação, tanto faz como tanto fez. Uma ação que não será o seu 100%, o seu melhor, porque você, se der certo, deu, se não der, desce. Né? A expectativa não está elevada. Então, é importante que você encontre o que nós chamamos de estado de full engagement, um engajamento total, onde você tem plena consciência do que você está fazendo e a expectativa está elevadíssima, para que você possa realizar de fato e assim conquistar o resultado que você tanto deseja. Agora, olha só, parece até que eu estou indo na contramão, mas não, perceba bem, você vai elevar a expectativa ao mesmo tempo que você para de se preocupar com o resultado. Você esquece o resultado. Você sabe onde você quer chegar. Você entende exatamente o que você quer para a sua vida e quando você quer isso, mas você não se preocupa mais com o resultado. Vamos trazer isso para a nossa vida, para o contexto linguístico, tá? Porque, afinal de contas, isso aqui é uma aula de inglês. Se você deseja falar inglês fluente, ok? É importante que você saiba exatamente o que você quer. Eu quero falar inglês fluente. Tá, mas isso ainda é muito genérico. Então, de forma mais objetiva e clara, o que é falar inglês fluente para você? Ah, Marcelo, eu consegui entender um filme, eu consegui entender uma música e cantá-la, eu consegui conversar com qualquer pessoa que eu encontrar na rua, que seja nativa, eu consegui viajar para fora do país e me comunicar bem sem a necessidade de um tradutor, eu consegui passar numa entrevista de trabalho. Isso para mim é fluência, sem problemas, né? Sem dificuldades, conversando naturalmente. Ótimo. Então, agora você definiu o que é fluência na sua vida. Uma vez definido o que é fluência,
você vai entender exatamente o que precisa acontecer para você poder mensurar isso, para você dizer assim, não, isso aconteceu, agora eu sei, falo fluente. Ok? Então, isso é importante. Segundo passo, é importante você ter data específica para isso acontecer para você. Você tem que ter um tempo específico, ou seja, não é uma ideia, assim, no futuro, um dia, quem sabe, talvez. Não, isso não funciona porque isso não é comando exato para o cérebro. Você precisa colocar isso no papel. No dia 23 de dezembro de 2022, eu estarei... Entende? Você precisa ter, de preferência, até com hora marcada, tá? Mas, Marcelo, estarei prevendo o futuro? Não. O que você está fazendo não é prever futuro. O que você está fazendo é dar comando certo para o seu cérebro, para que ele possa te ajudar nesse processo. Afinal de contas, o seu cérebro é o que você tem de mais poderoso dentro de você. Você precisa aprender a usar isso a seu favor, tá? Então, você elevou a expectativa, você sabe exatamente o que você quer, você sabe exatamente o quando você quer isso, ok? E agora você vai ter ações que condizem com tudo isso, tá? Então, isso é crucial para você chegar até a sua fluência em inglês. Mas crucial. E aí eu te pergunto, quantos cursos de inglês você já viu que falam sobre esse assunto para você? Agora, quantos cursos de inglês você já viu que entregam um resultado de fluência em até 6 meses, como nós fazemos na Wave Imersão Linguística? Tá vendo? Não somos o que dizemos ser, mas nós somos o resultado das nossas ações. Quando você entender exatamente o que você quer, exatamente quando você quer, entender que você está com a expectativa em alta, né? Definiu isso, criou as emoções, pensamento está voltado para o processo agora. Porque o resultado, uma vez definido para você, ele vai ficar lá no futuro. Porque nós não podemos viver no futuro. Se você viver no futuro, você vive sofrendo de ansiedade. Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais sofre com isso, né? Ansiedade em excesso, porque ansiedade de tudo não é ruim. Ansiedade, na verdade, é boa para nós, assim como todos os nossos sentimentos. A gente só precisa saber dosar isso. Mas a ansiedade em excesso, sim, nos atrapalha. Então, às vezes, a gente fica olhando para os lados e fazendo as comparações com outras pessoas, e a gente acha que a gente não está fazendo, ou tendo o resultado que a gente deveria ter. Quando, na verdade, a gente deveria estar focado aonde? No processo, ou seja, no aqui e no agora. O que é que você está fazendo hoje para chegar até a sua fluência em inglês? Essa é a pergunta. O que é que eu... Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que eu estou fazendo para alcançar a minha fluência em inglês? Se isso é algo que você realmente deseja. Tá? Se você está assistindo essa aula, está assistindo até agora, eu acredito que esse seja uma das coisas que você está fazendo para alcançar a sua fluência em inglês. Pelo menos uma delas, né? E para você, meus parabéns mais uma vez. Aí eu respondo agora, com toda essa explicação, eu respondo para você o porquê eu faço o que eu faço, por que eu estou aqui agora gravando essa aula para você, te entregar isso gratuitamente. Porque eu me apaixonei pelo processo. Eu não estou mais preocupado com o resultado, porque o resultado, ele vem, ele acontece. Eu não preciso fazer força. Tudo o que eu preciso fazer é aqui e agora. E nesse processo do aqui e do agora, eu preciso sentir prazer. Eu não sei se você consegue perceber aí do outro lado, mas eu sinto muito prazer quando eu faço o que eu faço. Então, eu faço o que eu faço pelo mero prazer de fazer. E, por consequência, eu tenho o resultado impactando a sua vida. E aí, quando você deixa aqui um seu joinha, quando você deixa um comentário, quando você manda para mim uma mensagem dizendo, pô, Marcelo, muito obrigado, a psicologia diz que o segredo da felicidade está na utilidade. Eu me sinto útil, por consequência, eu me sinto mais feliz. Mas eu vou além. Olha, daqui a alguns anos, quando eu não mais estiver aqui nessa terra, se ainda tivermos internet, que eu acredito que sim, tudo isso daqui que está sendo gravado ficará disponibilizado para gerações e gerações. Olha que interessante. Mais do que impactar a sua vida, eu estou deixando um legado. Olha que bacana. Será que você já fez essa pergunta para você? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou deixando um legado positivo para as pessoas que virão? Será que eu estou impactando vidas no aqui e no agora? Essas vidas poderão impactar outras vidas. Lembre-se, tem um amigo meu, grande Wilbert Gandra, que ele sempre diz o seguinte,
Uma vida impacta uma vida, e essa vida impacta a próxima. Você vê que é um ciclo. Se eu ajudo você, você acaba ajudando outra pessoa, que acaba ajudando outra pessoa, e assim a gente vai ajudando e transformando o mundo. Transforming, né? To turn yourself into, lembra? Então, é isso. Esse é o motivo pelo qual eu me encontro aqui agora, para impactar a sua vida positivamente. Dessa forma, eu estou cumprindo com a minha missão, ao mesmo tempo que eu me ajudo, me sentindo útil a você e deixando um legado a todas as gerações, não somente esta, mas as próximas que ainda virão, tá? Pronto, abriu meu coração aqui, né? Espero que você tenha gostado. Se sim, olha, lembre-se de deixar aqui um comentário, eu quero saber se essa aula te ajudou de alguma forma. Dessa forma, você me ajuda igualmente, me deixando mais feliz, tá? Então, nós chegamos aqui na nossa frase. A frase, para a gente recapitular, a caterpillar doesn't need a miracle to turn itself into a butterfly, it needs time, love the process. Em outras palavras, lembre-se, você só precisa de tempo. A gente chama em inglês put in the time, né? Só coloca o tempo. Faça o fato de você estar vivo valer a pena. Foque no aqui e no agora. Esquece passado. Já se foi, não se pode voltar atrás. Esquece futuro. Uma vez que o seu objetivo está traçado, lute para conseguir isso, mas saiba que essa luta ela acontece no hoje. Tá? E que a vitória, ela advém de consistência. Então, você tem que fazer o que tem que ser feito no hoje, amando o processo, ou seja, sentindo prazer. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra. Se você desejar receber o PDF dessa aula de hoje, basta entrar em contato diretamente comigo. Igualmente, se você desejar participar da nossa imersão em Inglês Fluent Wave, basta você acessar o número que está aqui, ó, no canto inferior direito da nossa tela. Forte abraço para você, take care and see you next time.